Bom dia, boa tarde, boa noite, boa qualquer coisa para você que está aqui assistindo a aula hoje sobre equações redutíveis a uma equação de segundo grau. Na verdade, gente, eu coloquei esse termo, que é o termo que está no livro, mas não necessariamente a gente vai trabalhar com equação redutiva a uma equação de segundo grau. Claro que pelo contexto do que nós estamos estudando, isso faz sentido. Mas nós vamos ver que em alguns dos casos nem sempre vai virar uma equação de segundo grau, vale muito a ideia do que nós queremos trabalhar, tá bom? Vamos ver exatamente. Vejam, então, que nós vamos trabalhar com as equações redutíveis e nós iremos estudar três equações nesse contexto, tá? As chamadas equações fracionárias, as chamadas equações irracionais e as chamadas equações biquadradas. Então, vamos ver o que é uma equação fracionária. Equação fracionária, gente, é toda equação que tem pelo menos um dos termos, né? Uma das incógnitas aparece no denominador. Ou seja, pelo menos uma das estruturas é uma fração algébrica, tá bom? Então, quando nós trabalhamos com a equação fracionária, nós temos uma condição interessante, que nós temos que começar a pensar na chamada condição de existência. O que é uma condição de existência? Nós sabemos na matemática que o primeiro ou 11º mandamento será: nunca dividirás por zero. Se dividisse por zero, punição, gente. Ou seja, quando eu tenho essa condição de que nós não podemos ter no denominador o número zero, o que acontece? Eu vou dar uma... Observem que nessa expressão, nesse exemplo que eu dei aqui para vocês, por exemplo, 825x menos 3 menos 825 sobre x igual a 2,5. Olhem, então, que a condição de existência é x menos 3 diferente de zero e x diferente de zero. Por quê? Porque x menos 3 não pode ser zero, por causa que está no denominador. Nem x pode ser zero, porque está no denominador. Então, gente, vamos fazer uma equação juntos, tá? 2 sobre x mais 1 sobre x igual a 2. Vejam que esse caso é o caso de uma equação fracionária, nós temos uma igualdade, e que nos denominadores nós temos x mais 1 e x. Então, o que é a condição de existência nesse caso? X mais 1 tem que ser diferente de zero e x tem que ser diferente de zero. Observem que x mais 1 diferente de zero, eu passo 1 para o outro lado. Por isso que fica que é x diferente de menos 1. E no caso do x igual a zero, não tem que fazer nada. Simplesmente x não pode ser igual a zero. X tem que ser diferente de zero. Continuando, então, para fazer soma de frações, nós sabemos que temos que fazer o MMC. Nossa, que legal! Vocês adoram fazer MMC. Vocês estavam sonhando com isso. Para fazer o MMC, nesse caso, é até um pouco simples, como vocês podem ver, que bastou eu multiplicar uma pela outra. Por quê? Como elas não são múltiplas entre si, basta multiplicar que está tudo certo, tá bom? Então, ó, x mais 1 vezes x, x vezes x mais 1, x vezes x mais 1 em todos os termos. Então, o que vai acontecer, gente? Quando eu faço aquela conta, nós chegamos ao ponto em que x vezes x mais 1 ficou igual em todo mundo. Então, eu posso tirar elas do denominador. Porque se uma equação é uma igualdade e os denominadores já são iguais, eu agora tenho que fazer quem ficar igual? Os numeradores. Então, gente, observem que ficou 2x mais x mais 1 igual a 2x vezes x mais 1.
nós fazemos a propriedade distributiva aqui, tá bom? E temos que 2x mais x é 3x, mais 1, que é igual a 2x² mais 2x. Jogamos todos os termos para aqui, né, para a direita de vocês. 2x² mais 2x menos 3x menos 1. E obtivemos 2x² menos x menos 1 igual a 0. Aplicamos Bhaskara, né? X é igual a menos b mais ou menos raiz de delta sobre 2a. O delta é b² menos 4ac. E obtivemos como resposta x igual a 1 ou x igual a meio. Reparem que a condição de existência falava que x não podia ser menos 1 nem 0. Portanto, ambas as respostas podem ser aceitas, legal? E isso é uma equação fracionária. Vamos ver uma equação irracional. Equação irracional é toda equação em que pelo menos uma das incógnitas está dentro de um radical. Ou seja, gente, a incógnita está dentro da raiz. Então, vamos ver um exemplo. Reparem que nesse primeiro caso aqui, ó, x² está dentro da raiz. Vejam que nesse outro caso, x está dentro da raiz. Vamos lá. Como que a gente resolve isso, gente? Nós temos que isolar o termo que tem o radical em um dos lados e elevar os dois lados pelo índice que for do radical. Por exemplo, raiz de x menos 3 mais 4 igual a 6. Então, eu vou isolar a raiz aqui, ó. Então, eu vou mandar o 4 para o outro lado. Se é positivo, passa negativo. Ficou raiz quadrada de x menos 3 igual a 2. Veja, se a raiz quadrada de x menos 3 ao quadrado é uma raiz quadrada. Então, para tirar essa raiz, eu elevo os dois lados ao quadrado. Muito bem. Veja que x menos 3 vai ser igual a 4, porque esse vai cortar com esse. Que tem um 2 escondido aí, né? E 2 ao quadrado é 4. Então, nós vamos obter que x é igual a 7. Uhul! Terminou? Não. Por quê? Nós temos sempre que verificar na equação irracional se o resultado ele é verdadeiro, se ele é possível. Por quê? Porque pode acontecer do valor de dentro da raiz ser um valor negativo com a solução que a gente encontra. Por exemplo, vocês podem ter um caso que vocês acham uma solução e quando vocês substituem dentro do radical, o resultado que está dentro dá um número negativo. E nós sabemos que não existe raiz de índice par negativa nos reais. Então, nós sempre temos que fazer a chamada verificação. Por exemplo, no nosso caso, x menos 3 é igual a 2, eu já peguei a partir, né, do desenvolvimento. Como x era igual a 7, 7 menos 3 dá raiz de 4. 4 é um valor positivo, logo a raiz existe. Então, x pode ser 2, sim. Tá bom? Agora vamos ver a chamada equação biquadrada. Gente, a equação biquadrada é uma equação de quarto grau. Uau! Equação de quarto grau. Nós não sabemos resolver a equação de quarto grau. Não temos a menor ideia. Só que essa equação de quarto grau tem uma peculiaridade, gente. Observem que ela só tem 3 termos e os expoentes são múltiplos de 2. 4 e 2. Vejam que elas têm 3 termos, como eu falei, os expoentes são pares. E essa peculiaridade vai dar um jeito bastante interessante para a gente poder resolver. Porque nós vamos usar algo que nós vamos chamar de artifício. Quem é o artifício? É chamar x² de y. Por quê? Se nós chamamos x² de y, olha o que vai acontecer. Primeiro que x ao quadrado vai virar x à quarta e y vai virar y ao quadrado. Mas olha só que legal. Onde é ax² mais bx mais c igual a 0, nós vamos falar que x ao quadrado é igual a y. Então, x à quarta é y ao
quadrado. E vejam, então, se x à quarta é y ao quadrado, ó, onde for x à quarta, eu vou pôr y ao quadrado. Onde for x ao quadrado, eu vou pôr y. E o que isso significa, gente? Significa que eu transformei uma equação de quarto grau em uma equação de segundo grau. Entretanto, nós temos que perceber uma coisa. A resposta que nós queremos não é y, e sim x. Então, depois que nós resolvermos a equação de segundo grau, tá? Depois que a gente resolve a equação de segundo grau e acha o valor de y, eu tenho que substituir nessa expressão para poder achar os valores de x, tá bom? E como é uma equação de quarto grau, ela tem que ter 4 respostas. Mas vamos ver um exemplo para não ficar tão aleatório. Olhem só esse exemplo. X à quarta menos 5x² mais 4 igual a 0. Observem que eu vou usar o artifício do x² igual a y. Então, gente, se nós temos x à quarta, vai virar y², onde é x² vai virar y mais 4 igual a 0. Vamos resolver normal e vamos obter que y é 4 e y é 1. Só que nós não queremos y, nós queremos x. Então, nós vamos resolver aquela aqui, ó. x² igual a y. x² igual a 4, x é igual a mais ou menos 2. Para x igual a 1, x² igual a 1, x é igual a mais ou menos 1. Tá certo? Vamos continuar estudando. Esse é um tema bastante complicadinho. Eu sei que são 3 equaçõezinhas. Mas assim, elas têm sempre o mesmo sisteminha. Estudem isso e nós vamos trabalhar um pouquinho mais depois, tá bom? Obrigado, gente. Valeu. Tchau, tchau.